Fala galera, fala filhões! Como é que você está aí, meus irmãos de batalha? Mais um episódio de Smokecast junto com meu irmão de batalha, Fala, mestre da arte da guerra, Laurence Araújo. Tamo junto, mais uma aqui. Mais uma pedrada, né, meu irmão? Isso aí. Mais uma pedrada. Hoje é top, hein? Hoje é pra variar, né? Hoje, galera, temos a honra de receber um convidado de honra. Médico, campeão brasileiro de tiro. Exatamente. Aí vem só a parte ruim, né? É político. Deputado federal. Deputado federal. Ismael Alexandrino. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, João. Obrigado, Laurence. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Esse lugar aqui maravilhoso, essa lua maravilhosa. O trem aqui tá mágico hoje. Tem uma magia aqui no meio desse trem aqui, ó. Eu falo que esse lugar aqui é o cenário mais místico de todos os podcasts mundiais. Que não tem, É um cenário meio tenebroso, né? Um negócio meio louco. a luz da lua, É a tocada nossa, meu irmão. Eu falo que esse ambiente aqui, cara, proporciona, assim, só ideias fora da caixa. Só ideias fora da caixa. E esse é o nosso grande objetivo. E hoje trazendo aqui um político, deputado federal. Eu sempre faço a brincadeira, né? Falo, pô, cara, política é foda. Mas a gente precisa dos caras. Demais da conta. Principalmente cara bom. Esse é um cabra bom. Não, esse caboclo aqui, ó, pelo que eu entendi um pouco da história dele, e o que ele faz e o que ele vem fazendo, é um cara que realmente contribui aos interesses do cidadão de bem e aos interesses de quem empreende, quem trabalha, né? Que realmente é o público que assiste a gente. Exatamente. Não adianta eu trazer aqui um esquerdista numa porra dessa. Primeiro que meu ouvido não é pinico. Já começa por aí. Um esquerdista, Deus me livre. Não vai 10 minutos aqui. Não, pelo amor de Deus, ele cai dentro dessa fogueira aqui, ó. Ele entra no modelo Inquisição. Então não dá, esquece. Agora, trazer políticos, né, que tem um pensamento alinhado ao nosso e ao público que nos assiste, Exatamente. eu acho isso muito bacana. Ismael tem. E aqui nesse Smokecast, compadre, aqui a gente sempre vai abrir o espaço para pessoas que têm sinergia com o nosso pensamento, até mesmo, né, para poder levar essa ideia à frente. Exatamente. O Ismael aqui, um companheiro, conheço há muito tempo, é lá de São Luís de Montes Belos, atirador, né, campeão aí da F-Class. Vou deixar para você contar, Ismael. Conta para nós aí. É um sniper. Não, primeiro eu vou falar dessa parte que ele falou de político, né? Que, né, precisa disso. Eu detestava a política, João. A primeira vez, eu nem justificava a minha ausência na votação. Eu perdi o título. Não é bonito falar isso, não. A gente precisa ter consciência do que é a política. Mas eu gosto de sinceridade. Mas eu falo isso para servir de exemplo. Uhum. A primeira vez que eu votei na vida foi em 2018. Que isso, cara? Agora, recente. É mesmo? Votei Jair Messias Bolsonaro. Falei, rapaz, acabou que é diferente e tal. Falei, não, eu preciso de votar. Votei. Foi a primeira vez que eu fui numa urna. Eu nunca tinha ido numa urna e nunca tinha justificado um voto. Eu pagava R$ 5,70 para regularizar meu título, né? E tá tudo certo, para assumir concursos. Eu passei nos 8 concursos já. Então eu pagava lá e tal. Aí, em 2018, eu votei. 2019, eu voltei para Goiás. Eu já morava, eu sou nascido e criado em São Luís de Montes Belos, interior de Goiás. Mas fiz medicina em Recife, depois fui para Itália, morei em Milão, em Bolonha. Voltei, trabalhei em Mineiros, Goiânia, fui para Brasília, fiquei 10 anos em Brasília. Em 2019, fui chamado para ser secretário de Estado da Saúde aqui. 2020 veio a tal da pandemia, 20, 21 e 22. Um período muito difícil. Na minha área, falei, nossa legislação é muito ruim. Só que na área de saúde, legislação ruim mata gente. E muito. As pessoas ficam na fila sofrendo e tudo, é muito burocrático. Falei, não, aonde que muda isso? Não, é na legislação. É na Câmara Federal, sobretudo a área da saúde. E aí eu falei assim, ó, se eu não estiver lá, alguém vai estar. E eu despertei para a importância política. Tudo na nossa vida é política. Exato. Tudo. Tudo. A regra do que constrói nossas roupas, a regra do funcionamento de um celular, da internet, tudo é política.
Segurança Quando pública, eu, segurança principalmente. pública, tudo que você pensar na vida é política. Quando eu entendi isso, eu falei, rapaz, eu prefiro eu estar lá do que um povo estar lá. E aí foi quando eu me candidatei. Então, 2018 eu fui para a urna a primeira vez, 2022 eu já fui candidato. E Deus e o povo quis que eu fosse eleito deputado federal. E estou lá até hoje. É o seu primeiro mandato? Primeiro mandato. Minha principal pauta é saúde, e lá eu atuo em 3 grandes pautas: saúde, segurança pública e combate ao crime organizado e esporte. Fui titular das 3 comissões, e da saúde eu fui vice-presidente esses anos todos consecutivos. O ano passado eu também fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, e eu fundei e presidi a subcomissão do tiro esportivo na Câmara. Primeira vez na vida que a Câmara Federal teve uma subcomissão de tiro. Que legal. E eu vou te falar um negócio. O Ismael, compadre, eu sou atirador esportivo. Também tô nessa luta aí, tem tempo. É atirador esportivo e instrutor, inclusive o instrutor do Joãozão. Isso aqui, o Joãozão passou. O Joãozão, Quantos pontos eu fiz na prova do porte? No Alvo 4 Cruz, para quem assiste e quem já fez, você precisa de pelo menos 70 pontos, né? 70 pontos. O Joãozão quase que fechou a prova lá com 113 pontos. Não fala 113 não, 112 114. mais 1. 112 mais 1, por favor. Não, 112 mais Tire essa urucubaca da minha vida. O Joãozão passou lá na prova do teste de porte dele lá com a instrução. Nós fizemos uma instrução bem top, focada nisso. Ele passou, graças a Deus, né? Diz que quem tem um bom professor, né, e sabe se comportar como um bom aluno, não tem erro, né? Eu segui essa teoria e coloquei lá na prática. E o Laurence é professor de todos nós, né? Então a gente aprende sempre com ele aí. Até porque é o nosso ancião, é o mais Lógico, velho, lógico. é o mais velho da roda. Rapaz, mas nessa categoria aqui, ó, do tiro esportivo, que o Ismael tocou no assunto, eu acompanhei de perto. Eu queria que você compartilhasse, mas assim, ó, eu acompanho, eu posto na internet, eu elogio quem deve ser elogiado. Fiz um vídeo seu na época, quando o pessoal entendeu o contexto. Quando virou o governo, a primeira canetada que o Lula Primeiro deu, dia. primeiro dia de governo, o cara foi lá, meteu a canetada e cancelou, né? Mudou, acabou com os decretos, tudo estava vigente. Todo mundo ficou no limbo, ficou perdido. E o Ismael começou a articular junto com outras pessoas ali. Ele começou a articular para que o tiro não acabasse. Para que o tiro não acabasse no Brasil. Porque ia acabar. Os clubes de tiro iam fechar, as armas seriam confiscadas, era um caos, literalmente. Eu queria que você compartilhasse a articulação que você fez ali, naquela época lá, até sair o PL, o PL, né? PDL, Projeto de Decreto Legislativo, né? Que foi de sua autoria. Compartilha com a gente, meu. Primeiro, só o pessoal entender o quanto que eu relaciono e gosto de arma, só falar como é que começou isso na minha vida. Eu comecei a atirar com 5 anos de idade. Papai me levava para caçar, na época, perdiz, pomba, outras coisas também. E com 7 anos ele me deu a primeira arma. E sempre com muita responsabilidade, na simplicidade dele, me passou alguns ensinamentos. Na época, ele me passou 2 ensinamentos, além das técnicas, né? Do ponto de vista de responsabilidade, ele falava assim: meu filho, nunca aponte uma arma para ninguém. Cano de arma é para baixo e para cima. Se um dia você apontar, você atira. Ou seja, o que ele está falando na simplicidade dele? Não seja moleque. Meu pai falou, meu Quem tem arma tem que ter responsabilidade. Claro. Né? E a segunda que ele falava é da caça. Ele falava: você só mata o que você for comer. Então, eu, com esses 2 ensinamentos dele, na simplicidade dele, mas com muita sabedoria, eu vim até hoje aos 42 anos de idade. E quando mudou o decreto, mudou o governo, antes mesmo de mudar, entre outubro e dezembro, eu percebi que a coisa ia ficar muito ruim. E os primeiros rascunhos de minuta de decreto tinha confisco das armas, fechamento de clube e tudo mais. Acabava com tudo, né? E aí eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, né? E na época, né, eu não tinha votado nem apoiado o governo que se instaurou, né, o presidente Lula. E eu falei, rapaz, qual que é a principal área que eu trabalho? É saúde. Eu falei, eu vou para a transição. João, paguei um preço duríssimo, porque muita gente não entendeu. Você votou no Bolsonaro, agora você está indo na transição do governo Lula. E foi a
4ª transição que eu participei da saúde, né? Mas ali eu consegui aproximar e ter diálogo com o ex-ministro da Justiça, que era absurdamente desarmamentista. Um dia ele me disse, ministro Flávio Dino, em tom de brincadeira, mas eu sabia que era sério. Ele falava, isso depois dele já ser ministro, não na transição, lá na frente, nas reuniões que a gente estava fazendo. Antes de chegar outras pessoas, ele falou para mim assim, ó, deputado Ismael, se eu pudesse e se dependesse da minha vontade, eu ia tomar tudo de todo mundo mesmo. Porque ele é um verdadeiro filho da puta. Me desculpa a palavra, que eu falo rasgado. Aquele gordo desgraçado. Vai me processar pro gordofobia. Aí ele falou, mas eu não posso e não vou fazer isso. Já um pouco mais aliviado, né? E aí, nesse contexto todo, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando nós propusemos, né, eu escrevi e apresentei o PDL 206, né, que melhorava a questão da habitualidade, porque lá no decreto, do primeiro decreto do Lula, na verdade o primeiro dele suspendeu tudo. Nós ficamos 6 meses no limbo. Quando foi no mês de julho, ele publicou outro, aí veio habitualidade por calibre, né, eu fazendo uma conta simples, do tanto de calibre que eu tenho para as habitualidades que precisava, eu precisava de 390 dias num ano de 365. Simplesmente para manter, né? Só para manter, não tinha como. Então, a habitualidade era fechamento de clube, enfim, restrição de calibres que não fazia o menor sentido. Lá, o tal a nossa tal Filobé, né? O 22 ficou restrito na época também. Pois é. 22 LR. Filobé da roça. E assim, é pouco mais que um chumbinho. E assim, o que ele falou, eu acho que tem que ficar muito bem claro. O Flávio Dino falou o seguinte, eu só não vou fazer isso porque eu não tenho o poder para isso. Se pudesse. Porque se eu tivesse o poder, eu ia fechar tudo. Exatamente. Ou seja, não faço porque não tenho esse poder. É onde eu gosto de despertar muito na turma, Ismael, o seguinte, o poder na mão de uma pessoa só é uma ditadura. É o maior perigo que existe. Porque imagina se um Flávio Dino desse, ele realmente sozinho pudesse ali de forma monocrática, eu vou fazer do jeito que eu quero. E não vou ouvir ninguém, não vou respeitar a opinião pública. E outra coisa, respeitar a opinião pública literalmente, né? Porque a gente já teve, né? E, João, o referendo. É isso que eu ia falar. Em 2003, né, teve o referendo e aqueles que eram favoráveis da liberdade de se ter arma foi praticamente 64% dos brasileiros. Exatamente. Foi um referendo, né, nacional para escolher a política de armas. Exatamente. E quem não quer ter arma, o referendo não impunha nada a ninguém, mas dava liberdade para quem quisesse ter sua arma em casa, para sua legítima defesa, defender a sua propriedade. Na zona rural, né, que a gente sabe que tem, às vezes, assalto, roubo e tudo mais, mas tem bicho também, que é nocivo e tudo mais, que é uma segurança. Então, o referendo, 64% da população deixou muito claro que queria essa liberdade de ter as armas. Aí, 22 anos depois, vem um decreto e derruba tudo. Um decreto que gosta de colocar no seu slogan principal: defendemos a democracia. Peraí, que democracia que é essa que você age contra a vontade do povo? Não é a escolha da maioria? Mas que porra é essa? O referendo que o Ismael tá falando foi é isso que a turma tem que 2003, despertar, irmão. 2003. Enfiar a goela abaixo, não ouviram a população e colocaram o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, que está vigente até hoje. É 10.826/2003. Está vigente até hoje, né? Tá vigente até hoje. O ano passado, nós apresentamos... Eu fui relator de um projeto de lei que mudam algumas coisas, por exemplo, que permite uma anistia daquelas armas, às vezes de herança, as garruchinhas antigas e tudo mais, mas que não tem o número raspado, não é fruto de crime e tudo mais, para elas serem anistiadas. Isso foi aprovado, foi um relatório que eu fiz na Câmara, está parado no Senado, ainda não foi votado no Senado, permitia isso, que considera a perda da índole por crimes de violência, porque às vezes é uma injúria, uma difamação, uma calúnia, né?
E isso é crime também. Mas não é um crime que deveria impedir a pessoa de ter um acesso. Impede hoje? Pra quem não Impede sabe, por isso. completo. É mesmo? Hoje se tiver... né? Não, é muito mais do que isso. Hoje, se você tiver um processo criminal, por exemplo, você foi denunciado, você fechou alguém no trânsito, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa falou que você ameaçou ele e tal e tudo mais, abre um inquérito policial contra você e isso é motivo para perder a Só do inquérito ali, ó. idoneidade. Entendeu? Olha pra você ver, né? Então, por assim, exemplo, ficou muito vulnerável. você fala alguma coisa que a pessoa não gosta. Ela fala bem assim, você tá me difamando. Ela abre um processo contra você, criminal. A partir desse momento, você está impedido de ter ali uma ferramenta de legítima defesa. É isso que acontece? Justamente. Um dos requisitos para você comprar arma de fogo hoje, tanto pela PF, né, para você tirar seu CR também, é os seus antecedentes criminais. Sim. Tem que tirar suas certidões, né? Sim, sim. Inclusive eu tirei, eu tenho a minha posse, né? Eu tenho a minha posse, né? Eu tenho a minha posse e ali eu consegui, né? Então, João, tirar porque eu tenho, assim, né? Leigamente falando, de forma até, pode-se dizer que chucra dentro do negócio, passado limpo, né, Morel? Tem um passado limpo. Mas podia ser que algum cara que, assim, eu sou um cara que eu falo o tempo inteiro na internet. Aí eu falo um trem que eu não gostou, ele podia me processar por difamação. Injúria, calúnia, Eu não conseguiria, né? Talvez. Talvez não. Então, assim, esse percurso do PDL 206 foi árduo, difícil e durou 2 anos. E o que a gente pedia nele? Pedia para que os clubes tivessem a liberdade de abrir em qualquer horário, que hoje só abre sem restrições. 18, se tiver 1 quilômetro. Justamente. Hoje, se tiver menos de 1 quilômetro de escola, que não tem o mínimo fundamento isso, você pode ter desculpa o termo, mas pode ter um prostíbulo do lado da escola. Você pode ter qualquer coisa do lado da escola. Uma boca de fumo. Uma boca de fumo. Mas se tiver um clube de tiro a menos de 1 quilômetro, ele não pode funcionar antes das 18 horas. E só pode funcionar das 18 de ensino, né? Qualquer instituição de ensino. ensino. Se for escolinha de inglês, é uma escola. Entendeu? E você sabe o que isso é ridículo? A gente teve agora. Bom que o trem aqui, ó, viu que a fumaça veio com gosto agora, que viu já. Cara, Smokecast, o objetivo aqui é você sair defumado. Dá uma soprada aí, compadre. Você sair defumado daqui, compadre. Guardei o zóio. Abre a capa do zóio, tá, filho? Abre a capa do zóio. A gente teve agora no clube, foi ontem, né? Tivemos lá no clube. A pista subterrânea, ou seja, subterrânea. Segurança total. Puta que pariu. Como ela está dentro de um raio de 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. Ela só pode funcionar a partir das 18. Aí eu falo assim, cara, vamos lá, vamos ter bom senso. Vamos pensar agora, né, de forma técnica. O cara não precisa ser um engenheiro, não. Se eu tô dentro de um buraco, debaixo do chão, o para-bala no subsolo. O para-bala no subsolo. Cara, pelo amor de Deus. Não, e outra Qual coisa... o argumento técnico? Aí eu chamo a técnica pro jogo. Eu falo, gente, vamos trazer a técnica. Não tem. Eu acho que até. Esse povo fala tanto em ciência, porque eu gosto da ciência, tá? Eu sou apaixonado por ciência. Apaixonado por ciência. Só que eu sou um apaixonado por ciência e realmente as minhas ações e o meu posicionamento, ele condiz com os meus pensamentos. Agora, o que o esquerdista faz? Ele fala bem assim, não, eu amo a ciência, a ciência, a ciência, a ciência. Aí a hora que você traz a física, a hora que você traz tudo ali que é uma ciência exata, ele nega através de narrativas. Não é? Essa questão mesmo da impedir clubes de tiro de 1 quilômetro de distância de escola de ficar aberta até as 18 horas, qual o dado estatístico que mostra algum acidente com aluno relacionado a clube de tiro? Não tem. Nós não temos nem acidente. E eu vou além. Não tem. É o único esporte que não existe acidente. Tô errado? Não. O esporte, o tiro esportivo, que é o que a maioria das pessoas vão nos clubes de tiro, né? Praticar tiro esportivo, atirar, fazer suas habitualidades ali, é o único esporte que não existe acidente, cara. Não, e essa coisa da habitualidade, Laura, ela passou a ser uma obrigação, que quem gosta de tiro, né, de arma, essas coisas, pelo menos dos que eu conheço, é uma coisa lúdica.
Eu não sou profissional da área, né? O Laurence ainda é porque ministra curso, é ateu e tudo mais. Mas a grande maioria não é profissional. Vai ali porque gosta, é um momento de lazer e tudo mais. Agora, quando você impõe a habitualidade, poxa, olha o contrassenso. Se o governo quer reduzir a circulação de armas, por que ele obriga o cidadão a ter 8, 12, 20 habitualidades de cada calibre, e agora que corrigiu um pouco, grupos de arma, ele vai aumentar a circulação de armas. E à noite, né? À noite. Gente, então, ao invés isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, assim, é um contrassenso. É absolutamente... Ismael, para piorar a situação, assim, eu falo porque, olha só, nossas armas do tiro esportivo, que estão no nosso CR, pela legislação, a gente fala que elas são para o esporte, para a caça e para a coleção. Então, teoricamente, é uma arma que não pode ser usada para a defesa. Uhum. Aí entra a posse de arma de fogo, né? Então, a gente teria que comprar uma pela Polícia Federal, que seria para a defesa do nosso acervo, vamos dizer assim, também, da nossa vida, do nosso acervo. O problema é que quando você compra, vamos supor, você vai lá na Polícia Federal e pede a posse, né, comprar uma arma pelo Sinarme ali, é difícil para sair. Aí quando você consegue, aí você pode comprar 50 munições por ano, certo? Acho que ainda continua 50 munições por ano. Se você quiser ir treinar com essa arma, que seria para o seu tiro de defesa, você tem que pedir uma guia, só pode ir uma guia por mês. Por mês. E você tem que pedir com uns 10 dias de antecedência. Então, assim, o sistema, né, ele é feito... Não, ele é feito para a pessoa desistir. Desistir. Né? Ele foi trabalhado com esta concepção de criar um número de dificuldades tão grande que desistisse. Ah, porque isso vai diminuir a criminalidade. Criminoso precisa de documento para ter arma? Exatamente. Aí a gente traz para estatística de novo, né? Justamente, não tem o menor sentido isso aí. Não. Esses dias para trás, teve um esquerdista que ele queria me bater. Não é que ele quis brigar comigo, ele queria me bater. Porque ele trouxe uma narrativa, né? Ele trouxe uma narrativa, uma conversa fiada. Dentro de um debate na televisão. Tinha nem começado o debate. Tinha nem começado o debate. Ele pegou e falou que era contra as armas de fogo, porque as armas de fogo, na mão do cidadão, aumenta a violência e lá. Aquela conversa fiada. Perguntei qual que é a fonte. Aí o Laurence perguntou qual que é a fonte. E ele, totalmente sem educação, ele virou e falou bem assim, eu não sou obrigado a passar essa fonte. Aí eu peguei e falei, cara, mas a gente precisa da fonte. Ele pegou e falou bem assim, se você quiser, você vá buscar. O cara, quando fala isso, ele, né, não tem fonte porra nenhuma. Né? Ele inventou aquilo lá. Eu fiz uma brincadeira, que eu adoro fazer esse tipo de brincadeira com todo esquerdista, principalmente com os idiotas eruditos. Só que ele falou pra mim, aí ele virou pra mim e falou isso aí. Ó. Os idiotas eruditos são os que eu mais gosto, que é aqueles que gostam de ser culto, mas na verdade são acabadas de idiota. Eu virei e falei pro Laurence, falei, compadre, eu sei da onde ele tirou a fonte. Do ITB. Aí eu, compadre, da onde? Eu falei, do ITB. Instituto Tirei da Bunda. Instituto Tirei da Bunda, porra. E nós rachando o bico de rir, nós dois ali. Cara, o cara ficou possesso. O cara só de onde é que ele tava lá pra vir brigar. Ou seja, esse povo é baixo pra caralho. Entendeu? É um povo assim que não tem tipo nenhum. E outra coisa, não acreditam na ciência e falam que acreditam, não acreditam em números e adoram, né, pregar que é o conhecimento, mas eles não acreditam no fundamento do conhecimento, não acreditam em matemática. Muitos não acreditam em Deus. Não acreditam em nada. Exatamente. Não acreditam em nada. A pessoa que fala pra mim que não acredita em Deus, eu respeito ela como pessoa, mas não dá nem pra continuar o diálogo. Então, assim, prosa, né? Eu como ser humano, aqui, e profissional, eu sou médico. Uhum. Quanto mais eu estudei a medicina, minha área é UTI, medicina intensiva, mais eu vi a existência e a presença de Deus e a presença de milagre. Exatamente. A pessoa que fala para mim que não acredita em Deus, ela é passível de qualquer coisa, ela é capaz de qualquer coisa. E é que não acredita em nada, que não acredita em Deus, não acredita na ciência, não acredita em nada. E essa que não acredita em nada, só acredita nas teorias de Karl Marx, que foi um fudido que não conquistou porra nenhuma. Aí é de fuder. E vou te contar um negócio. E vou te contar uma coisa. Olha o nível do debate.
O cara veio falar pra mim que ele não acreditava na facada que o Bolsonaro tomou. Ele falou, cara. É, Falou ao vivo, gravando. gravando. Aí eu cheguei e falei, meu amigo, deixa eu te falar, cara. Por que você não acredita? Não, porque não tem comprovação. Eu falei, então você não acredita num laudo médico. Não acreditar num laudo médico, não acreditar num profissional da medicina, é negar. Você é um negacionista. Um cara desse é um negacionista. Não. Engraçado, eles são os negacionistas e acusam os outros do que eles são. Cara, assim. Eu não aguento gente hipócrita, velho. Não dá. Pra mim, o cara pode ser o maior filho da puta que for. Mas se ele for verdadeiro, eu respeito ele. Pode ser um filho da puta. Que eu falo, cara, mas ele é verdadeiro, esse filho d'égua. Esse filho d'égua é verdadeiro. Mas os caras. Agora não, agora o cara, quando ele prega uma coisa e pratica outra, assim, a incoerência, velho, não dá. Não dá. Ismael, o povo que tá assistindo aí, porque você é um cara atirador esportivo, campeão de tiro de precisão, né? F-Class. Explica pra eles o que é essa F-Class e me fala hoje, né, com essa burocracia que tá, que documento que você precisa quando você vai viajar daqui para onde você vai. Fala quais os documentos você precisa ter do seu armamento só para despachar uma arma de fogo no aeroporto. Laurence, a modalidade que eu faço, ela chama F-Class. Ela tem duas vertentes. Uma que chama FTR, que é no calibre 308, né? E tem uma que chama Open, que é aberto, ou seja, qualquer calibre. O mais comum desse qualquer é utilizar o 6mm, o 6mm BR, tem gente que usa 284 e alguns utilizam o próprio 308, faz com a mesma arma os dois. Geralmente é tiro de 300 metros, é deitado, né, sob um bipé. A arma tem um limite de peso, ela não pode extrapolar um limite de peso. Tem diversas regras restritivas, você não pode ter, por exemplo, freio de boca, né, que é lá na ponta, para diminuir o recuo, né, porque senão você atrapalha os colegas de lado também, de raia. Então é cheio de detalhes. Geralmente é um alvo que está a 300 metros, podendo estar a 600 jardas, a 1000 jardas também, né? E de 300 metros você faz 3 séries de 10. Você faz um período inicial de treino aberto, 10 minutinhos, fica ali ajustando luneta e tal. Depois você faz uma de 10, 2 tiros de aquecimento, uma de 10, aquecimento de cano. Outra de 10, mais 2 e mais 10. Então, são 3, 30. Isso as provas que a gente chama as mensais, né? As regionais já vem para 40 e a final do Campeonato Brasileiro são 60 disparos. 60 disparos. Todas as munições, nós que fazemos, a recarga de precisão. Eu costumo dizer que assim, não existe pódio em Campeonato Brasileiro sem recarga de precisão. Com munição original, não existe. Agora uma pergunta, já que você entrou nesse assunto da recarga, que é interessante também. Você foi o autor do PDL lá, né, que segurou a barra para nós aqui, você articulou tudo. Eu sei que as máquinas de recarga ficaram no limbo também, porque a maioria, antigamente era assim, ó. Por exemplo, eu comprava uma máquina de recarga, para eu comprar eu tinha que ter a atividade de recarga postada no meu CE, certo? Aí o exército foi lá da noite e pediu, falou, agora não precisa mais não, tiraram as atividades de recarga. Então, a maioria das pessoas, até um tempo atrás, tem máquina de recarga, mas ficou tudo ilegal. E aí, como é que faz para regularizar isso agora? Porque se não aprova igual a sua, né? Eu recarrego também, faço recarga de fuzil, faço recarga de pistola e tudo mais. Mas como é que vocês fazem na competição? Porque a maioria do pessoal tinha máquina e às vezes é a máquina antiga, não tinha nota, não tinha nada e ficou num limbo agora. Como é que tá fazendo? Hoje, necessariamente, como a máquina de recarga é um PCE, um produto controlado pelo Exército, necessariamente você tem que fazer como se fosse uma arma. Você pede autorização de compra, o Exército dá autorização de compra, você adquire, depois você apostila ela no seu CR. Com a nota fiscal, apostila ela. Se você não tiver essas etapas todas, você não apostila, sua máquina está na ilegalidade. Desfaz dela de algum jeito, porque se tiver a fiscalização, se você tiver com ela sem apostilar, vai dar problema. As antigas, então, que o pessoal não tinha nota, vai dar problema. Enrolado.
Os DAIs, que são as matrizes que coloca ali, também todos têm que fazer o mesmo processo. Autorização, apostilação e tudo mais. Então, o F-Class ele é muito melindroso, ele é muito detalhista. Não fica barato, né? Caro, porque os insumos são caros. Né? A burocracia é monstruosa. Para você importar uma pólvora Vitavor, uma pólvora melhoradinha, demora 6 meses para você trazer isso para o Brasil. Caro e burocrático, muito demorado. Agora você falou da questão da documentação. Porque todo mundo, os carimbos que você falou, é tudo restrito. Tudo restrito. E aí, como é que faz para voar com São duas vertentes de documentação. Do tiro esportivo, necessariamente você tem que ter o seu CR, que é o seu certificado de registro, o CRAF da arma, que é o registro da arma, a guia para aquele local que você vai, só tendo uma diferença. Se você for nível 1, 2 e 3, a guia vale 1 mês. Se você for alto desempenho, alto rendimento, ela vale 1 ano para os locais que são de prova. Então essa questão de uma guia de 1 mês, tendo em vista que o sistema é lento, moroso, burocrático e dá bug toda hora, às vezes você perde a competição, às vezes você faz uma guia, a hora que vai pedir a outra guia. Vira uma bagunça, né? Não, o prazo de 1 mês é nada. E não era assim, né? Não era. Era guia de 1 ano. A guia valia 1 ano e era nacional. Então você tirava a guia para arma, que, por exemplo, você compete lá, sei lá, com 2, 3 armas, né? Isso. Você tirava a guia para as armas que você compete, a guia valia 1 ano, valia todo o território nacional. Isso, João. As de esporte. Para caça, aí tem uma burocracia adicional que é do IBAMA. Você tem que ter 6 documentos. Você tem que ter o seu certificado de registro, o CRAF da arma, a guia para a fazenda que você vai, o certificado de regularidade do IBAMA, o CIMAF para aquela fazenda e a autorização do fazendeiro. O cara tem que ter tempo, hein? São 6 documentos. Não, mas o cara tem que ter tempo para correr atrás disso tudo. E se você não tiver, for abordado na fiscalização, não tiver os 6 documentos, faltou um, porte ilegal de arma de fogo. Se for calibre permitido, começa com 4 anos de prisão. Se for calibre restrito, começa com 8 anos de prisão sem fiança. Então, assim, a pessoa que tem vai ficar na tranca. Não. E quem tem arma legalizada no Brasil, rapaz, eu só tenho filhos. Tem 3 filhos pequenos, um de 3 anos, um de 1,5 e um de 20 dias. Se eu tivesse filha, eu ia escolher um CAC para namorar minha filha, porque os antecedentes dele já tá tudo certo. Cara, eu tirei minha posse agora, é o que eu falei. Puxa a capivara inteira, irmão. Puxa. E tem um detalhe, você tá falando, é muito sério, Ismael. Sabe por quê? Olha só. Você já viu bandido ser preso por porte ilegal de arma de fogo? Não, porque geralmente ele tem mais de um crime, o outro sobrepõe. A conjunção. Você entendeu? Ali o fuzil pro bandido, eu vi, isso aí foi de um policial civil lá do Rio de Janeiro, delegado lá, o Felipe Cury. Ele falou isso lá no programa da Brasil Paralelo do dia, lá, ele falou isso. O fuzil pro vagabundo é bônus. Por quê? Porque ele vai preso pelo tráfico, pelo estupro, pelo fuzil da majorante. Mas quem vai preso por porte ilegal de arma de fogo no Brasil é nós aqui. A gente que segue a lei certinho, né? Aquela turma lá que votou, 64% que votaram lá no referendo, né? É nós que estamos aqui seguindo a legislação que vamos preso por porte ilegal. Explica isso aí pra turma, sobre essa majorante. Majorante é o seguinte, por exemplo, o vagabundo. O crime dele é tráfico, estupro, homicídio, latrocínio, não é isso? Geralmente é isso. Quando o cara é pego com fuzil, por exemplo, que é calibre restrito, ele já tem a pena dele ali pelo crime que ele cometeu. O fuzil simplesmente vai aumentar um pouquinho mais a pena dele. Só um pouquinho. Não vai muito, por quê? Porque no final das contas ele vai ter lá bom comportamento, não sei o quê, tarará, vai pra rua. Então essa majorante, que ele vai aumentar um pouco a pena dele. Por quê? Porque o crime dele foi outro. É crime o porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito? É crime. Mas esse crime aqui, ele é absorvido pelos outros. Por um outro crime maior. Não é isso? E assim, ó, o que mais choca no Brasil é você pega uma criança, um bebê de 8 meses dentro da barriga da mãe, vai lá e ceifa a vida dele, mata ele, se tiver alguns condicionantes lá,
não é considerado crime. É um assassinato, mas não é crime. Beleza? Se você mata... Não é crime? Não, é dependendo... Olha que louco, eu não sabia, não. De verdade, eu não sabia. Dependendo das modalidades, não é crime. Cara, que obviamente sacanagem, não são todos. Que sacanagem. Agora, se você pega, por exemplo, uma orquídea lá da Amazônia que está num pé assim assada, ela é exótica, você vai, tira ela e leva para sua casa. No caminho você foi abordado. Crime ambiental. E você vai preso. Inafiançável. Uma bosta de uma orquídea. Uma bosta de uma orquídea. Ou seja, João, miserável, miserável é o país que considera quem pegou uma orquídea e levou para casa para cuidá-la, para enfeitar. Criminoso. É um criminoso inafiançável e, ao mesmo tempo, quem mata um bebê dentro da barriga da mãe não é considerado criminoso. Cara, isso assim... É a inversão de valores. Não, inversão de valores vergonhoso. É maior do que a inversão de valores. Isso assim, é bizarro, cara. Isso é bizarro. Isso é ridículo. Isso se você contar pra qualquer cidadão de fora, qualquer estrangeiro, e contar isso, ele vai falar assim, cara, você deve estar de sacanagem comigo, né, irmão? Inversão de valores mostra. Não, pelo amor de Deus. Isso é ridículo, cara. Pra gente aqui, viu? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Miserável é um país que tem esse tipo de inversão de valores. E você como médico olhando isso aí também, essas legislações lá deve doer, né, cara? Porque você mexe daqui, se articula dali pra ver se passa alguma legislação, só que o povo trava do outro lado e vira um petico, né? Vamos falar agora sobre o ninho das cascavéis. Bora, compadre? Bora, você tá falando de Brasília? Brasília. O que acontece? A gente que tá de fora, a Babilônia brasileira. A Babilônia. É isso mesmo, cara. A gente que tá de fora, a gente tem apenas uma pequena noção do que é aquilo ali. Do que é aquele puteiro, tá? Eu chamo aquele puteiro. Do que é aquele puteiro. A partir do momento que o cara cai lá pra dentro... Não ofende os puteiros, não. Não, o puteiro é muito mais organizado, gente. É muito mais. Brincadeira. Desculpa aí as moças, as mariposas. Lembra daquela música do Valderi Misael? Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim. E nesta noite resolveu dar fim a sua longa e maldita espera. Aô, Nego Du! Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. Beleza, então vamos lá. Desculpa aí as mariposas, mas vamos lá. Cara, eu acredito que quando entra pra dentro de uma merda daquela lá, irmão, é que você vê a podridão, né, compadre? Porque assim, eu tenho certeza que você, né, um cara do bem, você entrou para aquilo ali para fazer o bem, né, para buscar ali e tentar mudar alguma coisa. Só que quando você tava de fora, eu tenho certeza que você tinha uma visão completamente diferente do que você tem hoje lá dentro, né? O negócio é muito mais difícil. É um ambiente hostil, pesado e que te põe à prova seus princípios todo santo dia. Quando eu fui para lá, com aquela cabeça, né, idealista, médico, secretário de Estado da Saúde, tudo mais, eu falei, não, entrei no Congresso, vou mudar o mundo positivamente. Os 2 primeiros meses, né, que ainda não tinha comissões, ainda não tinha relatoria, não tinha nada, um monte de gente fazendo vídeo na tribuna e tudo mais, eu falei, rapaz, se isso aqui for só fazer vídeo, eu tô lascado, viu, porque eu não tenho talento para isso. Não, você fala bem, cara. Você fala bem. Não, mas eu sou tímido diante das câmeras. Não, tímido do cacete. É porque você tomou 3 garrafas de vinho, você não fala... Não, você tá super soltinho. E aí eu falei pro líder da bancada, Antônio Brito, na época, eu falei, eu não gostei desse trequinho, não. Eu tava certo de não querer. Aí ele falou, não, calma, você vai ter seus projetos, suas relatorias, suas comissões, vai dar tudo certo. E, de fato, depois eu adaptei. Mas ali é um ambiente hostil. É uma inversão de valores o tempo todo. É uma exposição da sua vida e da sua família o tempo todo. Qualquer palavra que você fala, você é julgado. Uma coisa simples do dia a dia, para uma pessoa comum, não é nada. Para você, é uma coisa do outro mundo. Então, assim, esse nível de exposição e o nível de
depravação que existe também. Muito, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não só ali do que acontece no dia a dia, mas as festas vorcarianas estão aí para falar. Não sou eu que estou dizendo, Público até notório. porque eu não frequentei nenhuma delas. Então, eu não conseguiria dizer, porque eu não vi. Mas tá dizendo aí. Que E tem assim, filmes e filmes que foram vistos na CPI do crime organizado, não era nem a CPI do Banco Master, que até hoje ela não foi aberta, de políticos tá lá, medalhões e tudo mais, de cueca com outro, que não sei o quê, orgia, cheio né? de mulher e Orgia, tudo mais. Orgia, possivelmente uso de substâncias ilícitas também e tudo mais. Então, assim, é o que está lá. E eu não duvido hora nenhuma. Tem vídeo disso em CPI, papapá e tudo mais, né? De quem? Se a mídia soltar um dia aí, tá soltado. Eu não vou falar nomes aqui, porque Vamos manter o suspense. eu tenho que manter 3 filhos, eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado Ó, deixa eu te contar um para ser negócio. processado, né? Eu acredito que se eu entrasse pra dentro daquele... Vocês iam processar todo dia. Cara, eu acho que eu seria morto. Esse cara aqui ia ser. Acho que eu seria morto. Assim, eu gosto muito das músicas de Raul Seixas. Inclusive, eu entro com esse tipo de música na minha palestra. Então, a música que fala bem assim, ó. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu acho que se eu entrasse pra dentro daquela merda, talvez eu não seria uma peça muito interessante ali, até mesmo pra sociedade. Você sabe por quê? Porque provavelmente, cara, os caras iam me rifar, talvez até ceifando a minha vida. Eu acho que ia. Eu tenho uma dificuldade muito grande, isso é uma limitação minha. Eu tenho essa limitação de dialogar com vagabundo. Eu tenho essa dificuldade. Eu acho que o bom político não é aquele que sobe lá pra fazer marketing. O bom político é aquele cara que sabe bem assim, cara, eu tenho que conversar com aquele filho da puta. Como é que eu faço? Eu tenho que conversar com aquele filho da puta, porque se eu não conversar com ele, não vai passar o que precisa passar. o que precisa passar pro eleitor que me colocou lá. Isso é um bom político, sabia? É aquele que, tipo assim, eu não vou me envolver com corrupção. Tô descartando corrupção disso aqui, irmão. Corrupção é coisa de vagabundo. Mas é aquele cara que fala bem assim, cara, se precisar de sentar com um petista, corrupto, mensaleiro, que seja, mas que eu preciso daquele cara para passar um projeto que vai beneficiar meu eleitor, por exemplo, armamento, agronegócio, eu vou sentar e vou ter que falar com ele. Eu tenho essa limitação, eu não sei se eu conseguiria, cara, ser um cara desse tipo de articulação. É por isso que, assim, na política, eu acho que eu não seria, assim, um bom representante, viu, meu compadre? Eu já pensei muito nisso. Isso é complicado. É complicado, cara, é complicado. Eu lembro complicado. na época da articulação, eu lembro que você conseguiu articular lá com a senhora. Conta essa história aí pra nós. Ele articulou, assim, ó, ele conseguiu articular para ter isso que você tá falando. Isso é um bom político, cara. O cara mandou bem. Os votos necessários para passar o PDL. Mandou bem. Você levou uma mulher que é esquerdista, desarmamentista lá na sua prova de tiro. Que eu sei disso, que eu fiz um vídeo na época te elogiando, porque o PDL passou. Foi. Nós estamos aí, né? Sobreviveu, né? Do jeito ruim, mas tá vivo. Né? Porque você articulou. Conta essa história aí pra nós. Não, lá assim, tinha um grupo lá que é totalmente desarmamentista mesmo. E alguns por pirraça e outros porque tem medo, ok, beleza, não gosta de arma porque tem medo. E aí tinha uma senhora lá, né, deputada chamada Laura Carneiro, que é absolutamente desarmamentista, fez campanha contra o desarmamento na época do referendo e tudo mais, só que ela não conhecia a fundo. Aí um dia eu falei assim, ó, na data tal, eu vou estar lá na sua cidade competindo, na final do Campeonato Brasileiro. Só não quer ir lá me ver, não? Só entender um pouquinho a situação? Ela, vou. E foi. Sentou do meu lado, a gente vendo campeonato de fuzil, tinha uns 1000 atletas, considerando todas as modalidades. E ela
achou muito organizado, aquilo lá muito ordeiro. Todo mundo estava ali respeitoso, preocupado com a segurança e tal. Ela falou assim, rapaz, não tem jeito de ter uma legislação só para isso, não? Eu falei para ela, é tudo que a gente queria, ué. Uma legislação que nós fôssemos respeitados pela prática do esporte que a gente faz sem ser estigmatizado. Ela falou, pois eu vou te ajudar. Você sabe que eu sou desarmamentista. E o PDL 206, ela foi a relatora. E ela defendeu, entendendo que o governo estava buscando um contrassenso. Porque se eu quero diminuir circulação de armas, por que eu estou pedindo uma habitualidade 20 por arma no nível 3? Aumenta a circulação. Você tem que encher seu carro de armas e tudo mais. E ela defendeu isso na tribuna. Agora, só foi possível porque eu tive a capacidade de dialogar com ela, Isso é de massa. ter a paciência de ir numa outra cidade. Eu sou de Goiânia, né? Sou de São Luís de Montes Belos, mas moro em Goiânia. E no Rio de Janeiro, chamar ela para ir lá, né? Ela teve a boa vontade de ir, foi, viu e tudo mais e tal. Agora, qualquer coisa que você vai fazer na Câmara, tô falando da Câmara que eu tô lá, para começar a conversa você precisa de 171 assinaturas. Aí. 171? 171. A coisa mais básica. Além dessa, você, dependendo do projeto, precisa de 257. Se for uma PEC, precisa de 2/3 qualificados, que são 308 assinaturas, de 513. É muita coisa, E hein? quando eu entrei, Laurence, no início eu tive aquele choque e tudo mais, e eu ficava lá atrás observando, falei, rapaz, o nível disso aqui é baixo demais. Demais, demais. E eu ficava meio travado, sabe? Depois, eu observando, eu falei, não, peraí, isso aqui é a representatividade em absoluto da sociedade brasileira. Você tem o cara correto, intelectual, consegue debater. Você tem o cara inteligente e vagabundo. Você tem o que está ali só para fazer negócio. Você tem o palhaço. Você tem o humorista. Tem de tudo. Você tem o que representa a linha LGBT, o trans, não sei o quê. Eu falei assim, gente, isso aqui é a representatividade ipsis-liter da sociedade brasileira. Então, assim, não é que o nível não está concentrado aqui, baixo mais do que na sociedade. Não, nós precisamos refletir sobre como está sendo a criação dos nossos filhos pra mudar e lá quem dentro. que a gente está botando na Exatamente. sociedade Exato, hoje em dia. exato. E Ismael, Isso uma mesmo. coisa que eu gosto de deixar muito bem clara. Excelente. Eu gosto sempre de deixar esse posicionamento aqui. Cara, eu adoro conversar com pessoas que têm ideias diferentes da minha. Demais. Cara, troca ideia de boa com o esquerdista. Vamos conversar, vamos debater. Uma boa. Pessoas que têm ideias diferentes. A minha dificuldade, cara, é conversar com corrupto, com vagabundo, com ladrão. E a gente sabe que lá dentro tem vários. Tem. Tem vários. E tá escancarado. A né? história, por exemplo, aí, ó, da menina. Cara, ela tem um pensamento diferente, né? Do dele, inclusive do nosso, mas provavelmente é uma pessoa boa. Não, e ela é uma pessoa boa. Você nunca viu ela envolvida em Sim, escândalo, e sacanagem, Sim. absolutamente correto. Pensa diferente? Pensa. E o normal. pensar diferente, às vezes é porque não gosta, Não conhece. às vezes é porque não conhece. verdade. Exato. Foi apresentado, Exato. né? E assim, o pensar diferente, eu não tenho problema nenhum com quem pensa diferente. Na verdade, cara, eu gosto dessa pluralidade, entendeu? Eu acho assim que isso faz parte do ser humano, né? Cada um tem uma visão de mundo. Eu não tenho problema nenhum. Senta aqui, troca ideia. A gente vai conversar a noite inteira. Sentar aqui com uma pessoa que é comunista, que não tem problema. Agora, o cara que é corrupto, irmão, Fica difícil, né? que é aquele que é vagabundo, eu falo bem assim, puta que o pariu. Eu tenho que entrar naquele corredor, eu tenho que passar na sala daquele cara todo dia, e se eu quiser buscar, lutar pra brigar e resolver alguma coisa, querendo ou não, eu preciso ali ter o diálogo. É foda, né, E meu? pior que tem É gente foda ali, pra caralho isso. pior que tem Puta gente- que pariu. tem gente ali, João, que assim, teve o mensalão, o nome de certas pessoas estava citado. Teve o Petrolão, Os mesmos o estavam nome citados. estavam Tá tudo citados. lá. Teve o CPI do INSS, Tá lá. o nome tá lá. Se tiver do Banco Master, Tá lá. também. Tá todo mundo, E a cara. população continua votando. Exatamente. Essas Votando, mesmas cara. pessoas. Votando, A votando. população Cara, tem que começar triste. a enxergar as coisas e mudar. Senão, se não votar diferente, não muda lá. Mas muitas vezes a política, infelizmente, ela é feita, não é na compra, às vezes, do dinheiro do voto,
mas é um benefício, né, que recebe, vai lá e dá seu voto. Você quer uma coisa que é uma prova de corrupção e sempre nos pede, sobretudo por eu ser da saúde, sempre nos pedem. Manda um caso, essa paciente está na fila de cirurgia e tudo mais. Tem como passar lá na frente, não? A fila A tá corrupção gigante. começa aí. É no pensamento da população que acha que passando uma pessoa da família dela na fila não tem problema. Põe-se o contrário. Se você tivesse numa fila de cirurgia ali e tivesse outras pessoas passando na sua frente. Exatamente. Tá errado. Exatamente. Só que isso não é nem o político, é na É população. a população. E eu sou abordado com isso É o jeitinho. todo santo dia, né? É o jeitinho E brasileiro. é o jeitinho. Cara, eu falo assim, verdade. eu já acompanhei assim muita campanha, inclusive no interior. E assim, cara, quanto mais pobre a pessoa, mais fácil é ganhar o voto dela, da família dela. Quando a gente vê, talvez, algumas expressões populares, né, a gente acha que isso não é literal, mas é totalmente literal. O cara vende o voto dele por um bujão de gás. É literalmente um bujão de gás. Não é um modo de falar, é um bujão de gás. É um bujão de gás. É. E o que a esquerda entendeu desse jogo? Quanto mais barato for o voto, mais fácil a gente compra, certo? É por isso que você pega, cara, assim, aí eu volto pra estatística, tá? Eu sou de família de nordestino. Família de nordestino. Parte de mãe, meu avô, meu bisavô, minha bisavó, todos do Nordeste. Eu tenho sangue nordestino na veia. Só que a hora que eu pego, assim, a estatística, eu tô trazendo números, não tô trazendo narrativa. Cara, qual é a região mais pobre do país? Tá lá. Olha lá. Aonde o Lula tem a maioria dos votos? É lá Lá. Hora que eu faço um cruzamento de dados, eu tenho uma informação. O que é informação? Cruzamento de dados. Sem informação. Tô cruzando dados, eu tenho informação. Na hora que eu pego a estatística, eu entendo que ali a concentração dos votos do PT estão ali. Aonde? Nas regiões mais pobres. Vamos lá. Você acha que um governo que entende que o voto dele vem da pobreza, ele quer tirar o cara da pobreza, irmão? Não, ele quer deixar Para, o cara pelo pobre amor e de burro. Deus. Ele quer deixar o cara pobre e burro, Isso é sem conhecimento. Exatamente, isso é Não plano é de isso? poder, cara. Isso é voto de cabresto, isso é escravidão moderna. Isso é escravidão moderna. Então, assim, eu acho que... Sem falar na criminalidade, né? Exato. Assim, no nosso país, onde a criminalidade está mais alta, hoje são os estados comandados pela esquerda. Isso aí tá no mapa da violência que acabou de sair, que deveria ser mapa da criminalidade. E os programas sociais, eles têm a sua importância. Tem uma parcela da população que, se não tiver um programa social durante uma parte da vida, ela passa fome. Concordo. Passa fome. Então isso precisa existir, sim. Só que quando você olha para os programas sociais vigentes no Brasil hoje, você não tem nenhuma porta de saída deles. Nenhuma. Você tem a porta de entrada, o Vale Gás tem a porta de entrada, a Bolsa Família tem a porta de entrada, todos têm uma porta de entrada e não tem a porta de saída. Então, assim, aonde que está o papel do governo de fomentar o ensino, fomentar um curso técnico profissionalizante e dar um caminho ou uma linha de crédito, a possibilidade da pessoa empreender, né, criar uma empresa familiar ali, uma fábrica de pizza, uma confecção e tudo mais. Cadê isso para poder emancipar essas pessoas que entraram nos programas sociais? Exato. A gente não vê isso. Não vê. Né? Então, assim, nessa gestão atual, você percebe que a dívida passou de trilhão e a dívida PIB do Brasil hoje, ela é totalmente descompensada, ficou impagável. Os nossos filhos e os nossos netos não verão o Brasil tendo suas dívidas quitadas. Nós temos 10 milhões de desempregados, mas não sei quantos que estão na economia informal, com a carga tributária altíssima, né? Então, o que o governo tem feito para emancipar as famílias? Nada. De verdade. Na verdade, está bagunçando. Como é que você tira 60 milhões de pessoas de programas sociais de 213? É um quarto da população, praticamente.
E ninguém, Seu país não aguenta. Não aguenta. E ninguém quer, por exemplo, lá no produtor rural, né? A Uhum. turma da fazenda, por exemplo. Quando você acha alguém para trabalhar, quando acha, né? Às vezes o caboclo tá ali, ele vai lá com a bandeira monstra porque tá recebendo Bolsa Família. Então ele precisa ficar em casa recebendo o que trabalhar. Aqui, né, nas indústrias, nas empresas aqui, por exemplo. Às vezes a pessoa não pode contratar lá na carteira assinada, Porque ele vai perder o e o auxílio. cara vai perder o auxílio. Ele fala, não, mas eu quero trabalhar sem carteira assinada. Aí é crime, também não dá. Então, fica um peteco, né? Eu não sou contra o assistencialismo. Na verdade, eu acho que quem precisa tem que ter o apoio do Estado financeiro. Só que isso aí tem que ter prazo, irmão. Tem que ter prazo. Tem que ter porta de saída. Não é aposentadoria. Isso mesmo. É ali algo que vai te ajudar numa transição. Tô num momento de dificuldade. Não posso passar fome. Eu acho que assim, cara, ninguém pode passar fome. Acho não, tenho certeza. Isso é uma convicção minha. O cara que é cristão e acha que o cara ele tem o direito de passar fome. Não dá. Me desculpa. Não dá. Me desculpa, irmão, não dá. Não dá. Isso é conversa fiada. Então, assim, o auxílio é importante. Muito importante. Agora, o auxílio eterno é uma escravidão. É uma escravidão. É você manter o pobre e dependente. Tipo assim, ó, meu amigo aqui, ó, você é dependente disso aqui. Agora, isso aqui é uma coisa muito louca. Eu vou te contar um negócio aqui. Ó, pra você ver o que é narrativa. Governo nenhum vai acabar com o auxílio pra quem precisa. Nenhum. Tanto é que não foi Lula que criou o Bolsa Família, não, cara. Quem criou o Bolsa Família foi a dona Ruth. O governo FHC. Era o Vale Gás, Vale... O próprio Bolsonaro Refeição. aumentou o valor dele. O que acontece? Bastante, né? Eu não vou saber linkar todos aqui, né? Colocar em tópicos. Mas eram vários programas. Quando o Lula foi eleito, o que ele fez? Ele unificou tudo isso e criou o Bolsa Família. Tanto é que eu consigo provar, tem um vídeo, que eu vou soltar até no meu Instagram. Na campanha do Lula de 2002, quando o FHC já tinha criado esses programas de auxílio, qual era o posicionamento do vagabundo do Lula? Qual era o posicionamento dele? Tá gravado. Quem quiser aí pode pesquisar, tá? Pesquisem, dá um Google que vocês vão achar. O Lula falava o seguinte: o auxílio, o assistencialismo, do mesmo jeito que é o bom, é um grande problema, então temos que rever, porque o pobre volta com a barriga. O pobre volta com a barriga. Palavras dele, podem conferir, tá, galera? É vídeo, tá lá. Então, isso acaba deixando a pessoa dependente, é uma compra de voto indireta. Por que o Lula falava isso? Porque foi a FHC que criou na época, ele estava concorrendo a sua primeira, né, na verdade, Já tinha perdido pra ele duas vezes. Já tinha perdido 2 vezes, perdão. Mas ele tava tipo assim, foi a primeira que ele realmente levou, né, que ele levou. E ele tava num páreo mais forte dessa vez. Então ele atacou os programas sociais. Por quê? Porque não foi ele que criou. Aí depois que ele entrou, ele unificou e batizou a criança. Assim, agora esse aqui é meu. Só que não foi ele que criou. E outra coisa, não vai existir governo nenhum que vai quebrar o assistencialismo. Só que a narrativa é o quê? Se entrar outro, vocês vão perder isso. Se entrar outro, vocês vão perder isso. E não vai, quem precisa não vai, gente. O Bolsonaro aumentou. O Bolsonaro aumentou, cara. O Bolsonaro aumentou. Então, assim, o problema da esquerda é que eles aprenderam a comunicar com as pessoas mais pobres, as pessoas de menos informação. Eles têm a linguagem do povo e sabem ali realmente iludi-los. A narrativa é aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes, vai se tornar verdade. Vai se tornar verdade. Né? Pergunta pra ele aquele negócio aí das polícias lá. Não, eu vou fazer uma pergunta muito melhor. Ismael, tem quanto tempo você tá ali dentro, irmão? 3 anos e... Da loca da Cascavel? 5 meses. 3 anos e 5 meses dentro da loca das Cascavel. Meu irmão, o que você conseguiu trazer de benefício, mudar ou assim, né? O que você conseguiu trazer, cara, de positivo pro povo?
conseguiu fazer alguma coisa, irmão? Deu para fazer alguma coisa? Olha, deu para fazer muita coisa. Obviamente que quando você depende de muita gente com interesses diversos, a dificuldade ela é muito grande. Mas individualmente deu para a gente fazer muita coisa também. E aí eu não estou falando só das questões diretas relacionadas a trazer recursos para o Estado, não. Que essa aí, graças a Deus, deu para fazer muita coisa. Eu fui o deputado federal, estou sendo, né, deputado federal, que mais trouxe recursos para fazer cirurgia de filas eletivas do Estado de Goiás. Pessoas que estão aguardando na fila para fazer uma cirurgia oftalmológica, uma cirurgia ortopédica, há anos e anos. Eu mandei milhões de reais para isso, mais de 100 milhões de reais para isso no estado de Goiás. Isso é o que é imediato. Além de diversas instituições que atendem idosos, que atendem crianças autistas, crianças com TDAH, né, como a FMBS, por exemplo, em São Luís, que faz um trabalho maravilhoso de ecoterapia com crianças autistas. Todos os anos eu consegui mandar recursos para lá. Lar de idosos, a Paz, né, Associação de Pais e Amigos, hospitais filantrópicos também, além da parte também de infraestrutura, de estradas vicinais, construções, como por exemplo, construção da base, né, da Polícia Rodoviária Federal ali próximo a Jussara, né, que é uma área que entra muita droga vinda do Mato Grosso e não tinha nenhuma base ali, né, a delegacia em Formosa, delegacia da mulher, reforma de escolas, ônibus escolares, máquinas agrícolas, caminhão-pipa, reta escavadeira para município pequeno, porque às vezes um município pequeno de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, vai pagar 20 mil por um rolo compactador, 20 mil de aluguel, 15 mil de aluguel no caminhão-pipa, isso pesa no orçamento. Né? Então a gente conseguiu trazer inúmeras máquinas, além dos projetos que são estruturantes. Eu gosto de projeto estruturante, ele não é tão midiático, mas ele atinge a população. Estou acabando de relatar um agora, que é o Programa Nacional de Diagnóstico Laboratorial. O que é isso? Traduzindo em miúdos. É trazer os exames laboratoriais para todo mundo da população com qualidade lá em cima. Né? Isso é um deles. Apresentei outros agora na área de educação. Um deles é para que os pais tenham direito de negar que os filhos, dependendo da idade, se for idade mais tenra, não tenham ainda aulas de transexualidade, por exemplo. Sexualidade de gênero, dependendo da idade, só com autorização dos pais. Não é proibir esse ensino, é por adesão. O pai quer autorizar, tudo bem, autoriza, mas não é goela abaixo, não é uma doutrinação. Então, esse projeto de lei que eu apresentei é um desses aspectos. Outro que eu apresentei recentemente também tem a ver com que desenhos e filmes para crianças têm a classificação etária das crianças. Uma criança de 2 anos, ela não tem o discernimento da criança de 10 anos. Não tem. É totalmente diferente. Total. Então, de 0 a 2 é de um jeito, de 2 a 6, que é o primeiro desenvolvimento da criança, é outro, de 6 a 8 é outro, de 8 a 10 é outro, dá 12. Então, determina isso, não só para TV aberta, como TV assinatura, filmes e streaming também, na internet, canais de YouTube, que tem esses desenhos e tudo mais. Esse foi outro recente. Apresentei um semana passada, que considera crime o tal do Boa Noite Cinderela. Isso não é tipificado como crime no Brasil ainda. Que absurdo. Não é tipificado. Que absurdo. Você vai num restaurante, numa boate, uma coisa, coloca um comprimido, uma droga ali na bebida, a pessoa bebe, às vezes é estuprada, às vezes é roubada, tem o cartão clonado e tudo mais, e isso não é tipificado como crime. Cara, mas assim, né? olha pra você ver que bizarrice, cara. Eu não sabia dessa. Que não é Pois é. Cara, que puteiro que é esse aqui, irmão? Que hospício que é esse, cara? Não, você imagina, né? Que é isso, irmão? Pode ser pra homem. Que é isso, a moça cara? tá lá com o copo dela lá, a pessoa passa, coloca. Esse cara, projeto, ele tipifica não só se tiver êxito no estupro, ou for roubado e tudo mais. Só de colocar o Boa Noite Cinderela crime. É crime.
Então Mas foi um é projeto claro, que eu mas é apresentei claro que é. E, assim, recentemente, né? Foi semana passada? isso deveria ser Semana passada. isso deveria ser um óbvio. Outro que eu apresentei há um tempo atrás, porque assim, a questão das bets no Brasil virou um inferno, um vício. A maioria das famílias utiliza, muita gente utilizando programas sociais para gastar com bet, virou um vício danado. Gente muito, né? suicidando e tudo mais por causa disso. São problemas de saúde pública. Vendendo saúde pública, problema de saúde pública. E por ser problema de saúde pública, eu apresentei um projeto para que pelo menos 10% do imposto que for arrecadado de bets vá para a saúde. Porque até então os impostos de bets vai para turismo. E eu pincei uma parcela disso, não, pelo menos 10% é para a saúde. Porque as doenças psicossociais, psicossomáticas, vício, suicídio, depressão, ansiedade, vinculado a bet, está aumentando. Né? Então tem pai de família aí devendo até a alma, vendendo casa, caminhonete, carro, suicidando. Ismael, entendeu? E você sabe o que é um hospício isso aqui, um puteiro, que ninguém vai entender nunca isso aqui? Não tem nada que destrói mais a vida de uma pessoa do que essa porcaria desses bet, desses tigrinhos, desses cassinos. Eu falo que eu já acompanhei de perto, cara. Casos bem próximos a mim. Aquilo é uma dose de dopamina, assim, gigantesca. E ao mesmo tempo, o cassino presencial, ele é proibido. Cara, mas que piada que é essa, velho? Não, e essa... Você sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. No cassino presencial, quem vai é o rico. O pobre não vai em cassino presencial, que eu falo cassinão, né? O cassino elite. Bebida cara, tal. E o rico, se ele perder 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, que se foda, não faz diferença não. Agora o pobre, irmão, se ele perde 500 reais, 1.000, 2.000, 10 mil, que aí já fudeu tudo, esse cara acaba com a vida. Então assim, dá pra entender? Não dá. Algo que você faz um login ou senha e joga 24 horas por dia sem precisar sair de uma cama, porque esse povo fica acamado, tá? Se você ver esses jogadores viciados, eles ficam numa cama, assim, ó. Eles ficam numa cama. Cara, parecem psicopatas. É numa cama, é deitado numa cama. Aí passa o dia, passa a noite, passa o dia, não vê nem a hora passar. Aí isso é liberado. Agora, um cassino, que o cara tem que pôr um terno, um smoke, e tem que chegar lá e tomar um uísque 21 anos, não, esse não pode. Esse não pode. Ou seja, não, vamos liberar pro pobre se fuder. Que aí a massa toda se fode. Agora, um cassino, né? Onde sobe o ticket e fala bem assim, não, cara, vamos preservar o pobre pra ele não entrar e não jogar e não perder tudo. Mas vamos aqui, né? Eu sou contra os dois, sabe? Não tô falando que eu sou a favor de um ou outro, não. Mas assim, eu acho bizarro quando a gente tem ali essa falta de paridade. Essa entendeu? questão é o seguinte, a gente tem que parar no Brasil de fazer lei para pobre, lei para rico. A gente tem que fazer lei para gente. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, a questão de ser pobre ou rico, muitas vezes é uma questão de conhecimento aliado à oportunidade e à vontade de vencer. Uhum. A lei não pode ser só um ou só para o outro, ela tem que ser equânime. Essa questão das bets, ela é tão assim, fazia tempo que eu não ia no estádio de futebol, aí eu fui no início do ano, naquela Supercopa do Rei, né? Flamengo e Corinthians lá. Jogo feio danado, mas Coringão ganhou do Flamengo. Tinha uns 8 patrocinadores. Tinha uns 8 patrocinadores dentro de campo. E eu prestei atenção. Todos os patrocinadores eram bets. Todos os patrocinadores eram bets. Todos. Aí você vai olhar 2, 3 anos atrás, a CPI de CBF, de jogo vendido, gente que solta a bola no meio do campo, o cara marca um gol contra, por causa de aposta. Você viu isso? Teve jogador que foi banido, brasileiro foi banido na Inglaterra por causa disso. Então, assim, até o futebol, que é uma paixão nacional, foi contaminado pela corrupção que a Bet entrou no meio e virou aposta e tudo mais. Então, assim, a gente tem que parar um pouco, tem um freio de arrumação no nosso país, falar assim, o que é princípio? A palavra já diz, princípio é o início. Uhum. Aquilo que é inicial, que é basilar, eu não posso abrir mão, não. Eu não posso abrir mão
na minha conduta, da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Eu preciso de passar isso. O Brasil precisa voltar atrás, botar os pés no chão e falar assim, ó, esses são os princípios. Isso não é ser radical, não. Isso é ser básico. Básico. Isso é básico numa civilização. Deixa eu contar uma história interessante aqui. No prédio que eu morava ali no Jardim Goiás, tinha um boteco. Tinha um boteco em frente à minha casa. Eu gostava de ir lá tomar uma cerveja, comer um espetinho. Dia de jogo, quarta-feira. Tava cheio de gente lá. Os caras vidrados na televisão. Vidrado. Tava passando um jogo vidrado. Televisão e celular. Eu sentar ali, tomar uma cerveja, comer um espetinho e tal. Eu gosto de futebol. Eu perguntar, você torce pra quem? Nenhum, mas eu tô apostando que vai sair 2 gols do Corinthians. Eu perguntar pro outro, não, mas você torce pra quem? Não torço pra nenhum também não. Aqui eu tô apostando no empate mais um gol. Não, apostando em número de escanteio. E não de escanteio. Aí, deixa eu te contar. Teve uma hora que saiu um gol lá, cara. Esses caras batiam na mesa e gritavam e pulavam. E assim, era uma adrenalina. De, tipo assim, cara, esses caras estão torcendo pra alguém? Não, eles estão apostando. É aposta. Ou seja, o cara entra ali numa adrenalina, meu irmão. Isso perdeu até a graça ao futebol, sabe? Perdeu, ué. Do cara que fala bem assim, ó. Antes eu torcia pra um time, eu ia pra um restaurante, pra um bar, pra um boteco, tomar uma, divertir ali. Não, ele vai pra apostar. Ele senta no boteco com a bosta daquele celular na mão, dentro de um cassinão. E você não sabe se o jogo que tá acontecendo ali é movido por aposta, algum jogador tá ganhando pra fazer um pênalti, ganhando pra tomar um cartão vermelho, pra fazer escanteio disso, aquilo, dentro de tantos minutos. Ficou uma coisa assim... Perdeu a graça. Perdeu a graça, cara. O cara aposta em quantos cartão amarelo vai ter no jogo. Perdeu. Assim... Não é o jogo, mas... E assim, eles ficam na televisão assim, ó. Assim, ó. Vai, porra, vai. Tá torcendo pra quem não? Eu tô torcendo pra ter 3 escanteios. Cara, vai, que cambada de imbecil, bicho. Perdeu. Cambada de demente, velho. Que cambada de demente. E assim, cara, infelizmente o jogo... Perdeu o princípio. Perdeu o princípio. Verdade. É foda. É isso. Compadre, que massa, hein, velho. Que pedrada. Ô, deputado. Opa. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Pedrada mostra. Foi bom, não foi a prosa? Que é isso, Na próxima nós temos que trazer um violão, uma viola e cantar umas modas também, né? Cara, eu tô pronto pra próxima empreitada. Vai marcar o dia. Moço, fazer outro podcast, traz o violeiro. Um Almir Sater, né? Aí é pedrada. Chico Rei Paraná, Leonardo Zé Rei. Só naquela tocada. Naquele trem ali. Nós que é do interior de Goiás ali, ó, São Luís, Iporá. Você tá doido. Nós gostamos desses negócios. É bom. Bom demais. Meus irmãos, obrigado aí, mais um episódio. Se inscrevam no canal, tamo junto e abre a capa do zóio.